Você já ouviu falar em imunidade de rebanho? Essa expressão tem sido citada com frequência durante a pandemia. Para tirar todas as dúvidas, eu converso com a doutora Adriana Bonomo. Ela é pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz. Doutora Adriana, muito obrigado pela sua presença. E primeiro a gente precisa entender o que representa essa expressão, imunidade de rebanho. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma ótima oportunidade para a gente trazer um pouquinho mais de ciência, para o público. Imunidade de rebanho, e até atualmente há uma discussão sobre esse termo do rebanho, porque é um rebanho humano, nesse caso, ela, na verdade, a ideia, eu vou tentar dar uma ideia do que é o conceito de imunidade de rebanho, Então, a ideia é que você tenha um número X de pessoas infectadas, tá? Que dessa forma, quando elas entram em contato com o vírus, elas são uma barreira para a possibilidade desse vírus se manter e ser transmitido. Tá? Então, a imunidade de rebanho, quando você chega nesse ponto, que você consegue interromper a transmissão viral, tá? Ou estabelecimento das infecções sintomáticas, tá? Através de indivíduos que já tenham uma imunidade para esse patógeno, no caso, esse vírus. Tá? Essa imunidade de rebanho, ela é calculada, porque vocês devem ter ouvido falar, tem que atingir 60%, 70%, 80%. Isso depende da doença. Então, depende da transmissibilidade da doença, e da capacidade infectiva desse vírus. Tá? Então, por exemplo, no sarampo, que é uma doença que tem uma transmissão altíssima, a taxa importante para você chegar na imunidade de rebanho, seja por vacina ou pela infecção natural, é você ter 80% dos indivíduos infectados, que é uma taxa muito alta, por isso a vacinação para o sarampo é crítica. Tá? Por outro lado, por exemplo, para a gripe suína, que tem uma baixa transmissibilidade, 20% de indivíduos protegidos é o suficiente para você alcançar a imunidade de rebanho. Para a Covid, a gente não sabe qual é esse número. Trabalhar com essa ideia da imunidade de rebanho seria responsável, ético? Como é que a senhora analisa dentro dessa realidade do novo coronavírus? Ou seja, há um risco, no caso, já que a gente não tem uma porcentagem exata de muitos óbitos, para que a gente pudesse ter uma população imunizada? Então, é uma pergunta delicada. Acho que imunidade de rebanho, numa doença como essa, que tem fatalidades, o índice até não é super alto, mas como a taxa de infecção é muito alta, o índice não é alto, mas o número absoluto é muito alto. Porque trata-se de uma infecção natural, Ou seja, não tem como a gente ter um outro Isso. tipo Então, de assim, resultado. você abrir tudo para que se atinja uma imunidade de rebanho espontânea, natural, eu acho que é perigosíssimo. Então, acho que essa imunidade de rebanho, no momento que a gente está agora, com o conhecimento que a gente tem, a gente só pode dizer que ela pode ser atingida se for por vacinação. Mas é porque algumas pessoas, enfim, algumas correntes levantaram essa possibilidade em relação à imunidade de rebanho. Ou seja, já que a gente não tem uma vacina a curto prazo, a população deveria ou a gente poderia ter uma imunidade em massa, mas só que uma outra corrente é contra esse pensamento. É justamente uma questão muito delicada, porque seriam várias mortes. É muito delicada, porque a gente não tem, eu acho que nem a gente, nem ninguém. Talvez a Suécia, que abriu tudo, mas a gente não tem estudos de imunidade de rebanho ainda na Suécia. Mas nos outros países, onde não tem, e acho que nenhum país tem uma capacidade de sistema de saúde que possa atender a todos, eu acho que eu vou aqui usar um termo que foi usado tem um YouTube, um site da Sociedade de Infectologia, que se chama Café Covid. E eles fazem umas entrevistas muito legais semanalmente. E semana passada teve uma sobre imunidade em rebanho. E o título era Imunidade em rebanho ou morte em rebanho? Ou mortalidade em rebanho? É um título pesado, mas a gente tem que pensar nisso. Mas leva a reflexão, Tem que pensar nisso, porque é um risco muito grande para a população. E assim, a gente dizer, o mais velho é suscetível, então a gente pode resguardar os idosos.
tem casos gravíssimos em jovens, mas é que a taxa de infectividade em jovem é mais alta do que nos idosos, né? Então, há um problema aí no cálculo do que é mais perigoso. E a gente não Na sua sabe os avaliação, fatores de então, qual risco. seria... O risco seria de uma morte em maior quantidade, né? Nós temos um país continental, né, onde algumas regiões estão em crescimento, outras regiões estáveis e outras Isso. até reduzindo. Ou seja, a gente não teria como traçar uma política nacional baseada nesse Nacional, conceito. acho que não. Acho que em qualquer lugar a política tem que ser regional e talvez até municipalizada, porque, assim, por exemplo, eu estou em Friburgo. Aqui estava a bandeira laranja semana passada, essa semana já está vermelha. Então, você tem... E no Rio já não está mais, está muito melhor. Então, você tem as diferenças locais que têm que ser levadas em consideração. E tem uma questão que eu acho que é muito grave, que não é só a gente pensar nos pacientes de Covid que não vão ter capacidade, que o sistema público não vai ter capacidade de atender. Mas isso esgota o sistema público e atrapalha o atendimento das outras doenças que já têm os seus problemas. Mesmo porque nós temos ainda uma certa incerteza com relação à imunidade definitiva, né? Se essa imunidade pode ser por algum tempo ou não, ainda não há muita certeza em relação a isso. É um cenário ainda de muitas descobertas, né? Dia a dia, né? Então, essa parte, assim, é tudo ainda muito novo, né? A epidemia tem 6 meses, 7 meses. A gente não sabe se tem reinfecção, por exemplo. Tem alguns poucos casos relatados que a gente não sabe se é uma outra, quer dizer, que muito provavelmente é a mesma infecção que ressurge no mesmo indivíduo, não é uma segunda infecção. Agora, por exemplo, para outros coronavírus, tá? Sem ser o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-1 e o MERS, né, que são os 3 críticos, os outros 4 que são responsáveis pelo resfriado comum, por exemplo, a gente existem relatos de reinfecção, mas não de doença. Então, a pessoa você consegue detectar É portadora, vírus, sim. mas ela não fica Não doente. tem os sinais clínicos, né? Sim. Não, ela não se infecta realmente, né? O vírus como se passasse por ela, sem causar nenhum problema, né? Então, isso é uma coisa também a ser considerada. A gente não sabe se essa imunidade é duradoura ou não. Saiu muito na mídia em função de um artigo que saiu na Nature Medicine, dizendo que, olha, os níveis de anticorpos caem muito e isso virou uma coisa assim enorme. Quando você olha o artigo assim com cuidado, os níveis de anticorpos caem, tá? Em 80 e poucos % do paciente. Não cai exageradamente. Como para qualquer infecção, você tem um nível alto de resposta enquanto você está infectado, a infecção acaba e o nível de resposta vai se mantendo e depois ele cai. Mas se você olhar o tal do anticorpo neutralizante que eu te falei, que é um importante para controle de doença, a queda é de aproximadamente 10%. Então, 8% num grupo de assintomático e 10%, 11% no grupo de sintomáticos, que é muito pequeno. É muito pequena essa queda. Então, eu não, assim, a mim como imunologista, não me parece que a gente não tenha uma resposta duradoura. Agora, a outra coisa que se vê, por exemplo, em pacientes, quer dizer, tanto em COVID, pacientes que não têm, no COVID-19, que não têm níveis detectáveis de anticorpos, ou têm níveis muito baixos, eles, em geral, têm uma resposta de linfócito T boa e são assintomáticos. E isso pode ser o que está segurando essa resposta. Então, tem que estudar esse outro lado da resposta. Agora está começando a sair muitos artigos. Nós mesmo temos um projeto bastante grande na Fiocruz para estudar esse lado, né, da resposta, comparando com os anticorpos neutralizantes, para a gente conseguir fechar um cenário de... que é uma pergunta também importante para você determinar a imunidade de rebanho, qual é a resposta imune? A resposta imune pode ter diferentes facetas. Qual é a resposta imune adequada para você lidar com esse vírus de uma maneira saudável? Né? Você pode ter uma resposta que elimina o vírus, mas te gera uma reação inflamatória insuportável. Ou você pode não ter nenhuma resposta decente antiviral e ainda assim ter uma resposta inflamatória insuportável. Mas o que a gente tem visto é que os pacientes sintomáticos têm mais anticorpo do que os pacientes assintomáticos.
E os assintomáticos têm mais vírus do que os sintomáticos. Então, não parece Perfeito. ter uma relação direta com isso. A gente tem que, na verdade, trabalhar melhor quais são os parâmetros que estão sendo avaliados para você dizer se há imunidade rebanho, né? O rebanho seria o quantos por cento da população está imunizada ou não. Né? A gente está trabalhando incessantemente nessa parte. Doutora, aproveitando a sua presença como especialista, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a população diante do nosso quadro atual da pandemia, né? Nós ainda estamos com uma pandemia em andamento, uma curva que está lá dando vários sinais para as autoridades médicas. Eu gostaria que a senhora deixasse um conselho para a população. Esse é um momento de quê? De usar máscara. De Sem dúvida. isolamento, né? Usar máscara boa, pelo menos dupla. É fácil de fazer em casa, tem vários vídeos que ensinam as pessoas a fazer até com Perfex, né? Com pano de casa, toalha de prata, papel, toalha de papel, enfim, tem várias formas de fazer isso. Lavar as mãos, né? E usar o racional, sabe? Tem que usar um mínimo assim da cabeça, porque eventualmente você tem que sair de casa, né? Sim. E você pode sair de casa com todos os cuidados devidos. Máscara usando devidamente, não tira e põe, não bota embaixo, não bota em cima, troca depois de 2 horas, né? Se vai passar o dia inteiro na rua, leva 3 máscaras na bolsa, leva o saquinho para tirar a máscara suja direitinho, sem encostar a mão e guarda. Lava as mãos. Abraça só quem mora com Definitivamente não você. é. Justamente. E definitivamente não é a hora de relaxar, né? Ou seja, as De pessoas já estão jeito nenhum. A gente não não respeitaram tanto esse isolamento e já estão no momento de relaxamento. Né? eu acho que a gente tem que esperar um pouco para saber se pode relaxar ou não. E voltar com muito cuidado. Porque eventualmente vai ter volta e volta. E não é segunda onda, é a primeira que não acabou. Justamente. É a primeira que você consegue controlar a infecção e aí você relaxa e a infecção volta. É a mesma onda. Porque sem controle. O vírus permanece, sem dúvida. O vírus permanece. Então, assim, o cuidado básico é usar máscara, lave a mão, etiqueta respiratória. E é isso. Doutora Adriana, muito obrigado pelas suas informações, são muito importantes para a gente alertar a população e cada vez mais reforçar esses conceitos de prevenção. Muito obrigado. Obrigada a vocês, foi um prazer, espero ter sido clara. Foi excelente.